Nunca pensei que um dia ia ter coragem de contar essa história, mas preciso dividir esse peso que carrego há tanto tempo. Peço licença para benzer meu coração antes de começar, porque só de lembrar já me dá um frio na espinha. O que aconteceu no açude da nossa fazenda não é história de pescador, nem disse-me-disse de comadre. É coisa séria, que até hoje tira meu sono e me faz acender vela para as almas. Antes de tudo, quero que saibam que sou uma mulher temente a Deus. Frequento a igreja todo domingo e nunca acreditei nessas histórias de assombração. Mas depois daquela luz azul que apareceu em nossas terras, e principalmente depois do que aconteceu com o menino, aprendi que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Foi no tempo da festa de São João, me lembro como se fosse hoje. O céu estava tão estrelado que parecia um manto de Nossa Senhora todo bordado de luz. Eu tinha acabado de guardar as panelas do jantar e estava me preparando para rezar meu terço quando começou aquela gritaria no terreiro da fazenda. Logo pensei, valha-me Deus. Saí correndo para ver o que era. Encontrei todo mundo da colônia parado, olhando fixo para o açude. Uns rezavam baixinho, outros não conseguiam nem falar. Foi então que eu vi, e até hoje peço proteção divina quando lembro daquela cena. Uma luz azul, forte como o olho de boto, dançando em cima da água do açude. E não era clarão de lua não, minha gente, porque essa luz tinha vida própria. E toda noite, quando o sino da capela batia 10 horas, ela voltava. Aquele começo foi só o primeiro sinal do que estava por vir. E se eu soubesse o que ia acontecer depois, tinha mandado benzer aquele açude na mesma hora. Todo mundo da fazenda começou a se acostumar com aquela luz, sabe? Tinha até gente que achava bonito, dizia que era um presente de Deus para nossa terra. Meu marido, que sempre foi mais desconfiado, vivia dizendo que aquilo não era coisa boa, que era melhor ninguém chegar perto. E não é que ele estava certo. As pessoas começaram a reparar que os animais não chegavam mais perto do açude de noite. Os cachorros, que antes dormiam debaixo das árvores ali perto, começaram a uivar e correr para longe quando aquela luz aparecia. As vacas também não iam mais beber água depois que escurecia, ficavam todas inquietas no curral, mugindo de um jeito diferente, como se estivessem assustadas com alguma coisa. O pior aconteceu numa quarta-feira, nunca vou me esquecer. O pequeno João, filho da Maria da cozinha, tinha esse costume de brincar perto do açude depois da janta. A mãe dele sempre brigava, dizia para ele não ir. Mas criança é assim mesmo, né? Naquela noite, ele saiu escondido, como sempre fazia. Quando deu por falta dele, já era tarde demais. A luz azul estava mais forte que nunca e o menino não voltou para casa. Todo mundo da fazenda saiu procurando com lamparina na mão, gritando o nome dele. Reviramos cada canto daquela terra e nada. Só encontramos a sandália dele, boiando na água do açude, bem onde aquela luz costumava aparecer. Foi aí que meu marido, homem vivido que conhecia todas as histórias antigas dessa região, disse uma coisa que gelou minha alma. Aquilo era a mãe d'água, que alguns chamam de Iara, levando mais uma alma para o fundo. Depois que o menino sumiu, foi um desespero só. A mãe dele, coitada, ficou sem comer por dias e o pai quase enlouqueceu procurando. As pessoas da cidade vieram, até a polícia apareceu, mas ninguém conseguiu encontrar nada além daquela sandália. O mais estranho é que depois disso aquela luz começou a aparecer mais cedo, assim que escurecia. Era como se ela estivesse ficando mais atrevida, sabe? E não era só uma luz agora, não. Às vezes parecia que tinha 2 ou 3 luzes dançando juntas em cima da água. O pessoal mais antigo da região começou a contar outras histórias parecidas, de outros açudes onde crianças tinham desaparecido do mesmo jeito, sempre depois que uma luz misteriosa aparecia. A gente cercou todo o açude com arame farpado, colocou placas de aviso e até chamou um padre para benzer o local.
Mas aquela luz continuava aparecendo, noite após noite, como se estivesse zombando da gente. As pessoas que moravam mais perto começaram a se mudar, com medo. Ninguém aguentava mais ouvir aquele choro baixinho que vinha do açude nas noites de lua cheia. Um choro de criança que gelava até a alma da gente. Alguns diziam que era o pequeno João chamando por sua mãe. Outros falavam que era a própria mãe d'água atraindo mais gente para o fundo. Seja lá o que fosse, transformou nossa fazenda num lugar de tristeza e medo. Me dá um calafrio só de lembrar daqueles dias. O pior é que depois que cercamos o açude, começaram a acontecer outras coisas estranhas na fazenda. As plantas ao redor foram murchando, mesmo sendo época de chuva. A água, que antes era tão limpa que dava para ver o fundo, ficou escura e com um cheiro ruim. Os peixes começaram a aparecer mortos, boiando de barriga para cima. Era como se aquela coisa tivesse envenenado tudo ao redor. Até as galinhas pararam de botar e as vacas começaram a dar menos leite. Meu marido dizia que a terra estava amaldiçoada, que a mãe d'água tinha ficado com raiva por termos cercado o lugar dela. E sabe o que é mais assustador? De vez em quando, principalmente nas noites mais escuras, a gente ainda encontrava pegadas pequenas na beira do açude, como se fossem de uma criança. Mas quando ia ver de perto, as marcas sumiam, como se tivessem evaporado. Ninguém mais teve coragem de morar nas casas perto dali. A colônia inteira foi se mudando aos poucos. E hoje só ficou o casarão da sede, onde eu moro com meu marido. Mas nem a gente chega perto daquele açude depois que escurece. Tem noites que ainda dá para ver aquela luz azul dançando na água. E quando isso acontece, a gente fecha todas as janelas, acende as velas bentas e reza até o sono chegar. Tem gente que me pergunta por que a gente não vai embora daqui. Vende a fazenda e recomeça em outro lugar. Mas não é tão simples assim. Essa terra está na família há mais de 100 anos. Foi herança do meu sogro, que herdou do pai dele. Como é que a gente vai abandonar tudo isso? Além do mais, toda a região por aqui conhece a história do açude agora. Quem é que vai querer comprar uma terra onde aconteceu uma coisa dessas? A Maria, mãe do João, nunca mais foi a mesma. Acabou se mudando para a casa da irmã dela na cidade. Não aguentou ficar aqui. Toda vez que ela vinha visitar e olhava para o açude, caía num choro tão sofrido que cortava o coração de qualquer um. O tempo foi passando e as histórias só aumentaram. Dizem que em noite de lua cheia, quando a luz azul está mais forte, dá para ouvir risada de criança vindo lá do fundo do açude. Outros juram que veem a sombra de um menino correndo na beira da água. Eu mesma nunca vi nada disso, mas também nunca mais tive coragem de chegar perto depois que escurece. A única coisa que sei é que aquela luz continua lá, aparecendo toda noite, como se estivesse guardando algum segredo no fundo daquelas águas. Enquanto ela continuar aparecendo, ninguém nessa região tem coragem de se aproximar do açude da nossa fazenda. Ah, minha gente, antes de começar esse caos, preciso avisar. Quem for fraco do coração, melhor nem continuar lendo. O que aconteceu comigo naquela mata ainda me tira o sono até hoje. Benzedeira já me disse que foi castigo por não respeitar as forças da natureza. E agora eu acredito. Sempre fui caçador, daqueles que conhecia cada pedacinho do mato, mas depois daquela noite de lua cheia, nunca mais pisei naquelas terras. Minha Nossa Senhora Aparecida. Só de lembrar já me arrepio todo. Vou contar para vocês, mas já vou avisando. Essa história é tão verdadeira quanto eu estar aqui agora, com meus 65 anos nas costas. Era noite de lua cheia, dessas que clareia tudo como se fosse dia. Eu e meu compadre Jorge estávamos no rancho da beira da mata. Aquele que todo mundo da região conhece, tomando um cafezinho e jogando conversa fora. A gente nem imaginava
que aquela seria a noite que ia mudar nossa vida para sempre. Estava tudo tão quieto que dava até para ouvir o barulho das folhas se mexendo com o vento, quando de repente, cortando aquele silêncio todo, veio um grito que gelou nosso sangue. Era uma voz de mulher pedindo socorro, mas não era um grito normal não. Tinha algo de diferente, algo que não sei explicar direito, mas que fez até os pelos da minha nuca ficarem em pé. O Jorge, que é mais velho que eu e conhece todas as histórias antigas dessa região, ficou branco que nem papel. Na mesma hora, apanhei minha lanterna velha que já me acompanhava há anos nessas andanças pelo mato, e o Jorge fez o mesmo. A gente sempre ajudou todo mundo que precisava por ali, então nem pensamos duas vezes. Mas antes de sair, o Jorge segurou meu braço com força e falou baixinho: "Compadre, hoje é noite de lua cheia." Naquele momento eu não dei muita importância para o que ele estava querendo dizer, mas hoje eu me arrependo tanto de não ter prestado atenção. O velho Benedito, benzedor mais respeitado dessas bandas, sempre falava que em noite de lua cheia não se deve entrar na mata, principalmente depois que o sol se põe. Mas naquela hora só conseguia pensar que podia ser alguém precisando de ajuda. Entramos mata adentro, alumiando o caminho com nossas lanternas. O grito tinha vindo lá da direção da parte mais fechada do mato, perto daquela paineira centenária que todo mundo conhece. Conforme a gente ia andando, comecei a notar que os grilos e sapos tinham parado de cantar. E olha que estava na época deles fazerem aquela barulheira toda. Um silêncio estranho tomou conta de tudo. Só se ouvia o barulho dos nossos passos nas folhas secas do chão. Foi quando chegamos perto de umas árvores grandes e vimos algo que me dá arrepios só de lembrar. Todos os troncos estavam marcados com riscos fundos, como se algum bicho com garras enormes tivesse atacado ali. Mas não era marca de onça não, que eu conheço bem. Era algo diferente, muito maior e mais fundo. O Jorge, que sempre foi mais corajoso que eu, começou a tremer do meu lado. E não era de frio não, porque a noite estava até abafada. Foi nessa hora que escutamos aquele assobio, um som tão agudo e tão forte que parecia furar nossos ouvidos. Nunca tinha escutado nada parecido em toda a minha vida de caçador. Não era assobio de pássaro nem de cobra. Era algo que não dá nem para explicar direito. A única coisa que sei é que aquele som mexeu com alguma coisa dentro da gente, um medo que vem lá do fundo da alma. O Jorge apertou meu braço com tanta força que deixou marca e sussurrou: "É ela, compadre. É a caipora que tá brava com a gente." Nem terminamos de trocar olhar e o assobio veio de novo, dessa vez mais perto. Parecia que estava em volta da gente. As folhas das árvores começaram a se mexer, mas não tinha vento nenhum. Dava para sentir uma presença ali, como se alguma coisa estivesse circulando em volta da gente, só que a gente não conseguia ver o que era. Foi quando a lanterna do Jorge começou a falhar, piscando fraca, até apagar de vez. A minha também começou a perder a força, e olha que eu tinha trocado as pilhas naquele mesmo dia. Nessa hora, compadre, eu só lembro da gente correndo igual dois desesperados, tropeçando nas raízes, se batendo nos galhos, com aquele assobio seguindo a gente por todo o caminho. Na correria para sair dali, nem vimos direito o caminho que fizemos. Só sei que quando conseguimos chegar de volta no rancho, estávamos sem fôlego, suados, todos arranhados dos galhos e espinhos. O Jorge, coitado, tinha até perdido o chapéu dele no meio da confusão. Entramos correndo e trancamos bem a porta. Acendemos todas as luzes que tinha. Ficamos ali, mudos, só tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acontecido. Foi quando escutamos batidas fortes na janela do rancho, 3 vezes seguidas. Depois veio aquela voz de mulher de novo, mas dessa vez dando uma risada que não parecia nada com coisa desse mundo. O Jorge começou a rezar baixinho, e eu nunca tinha visto meu compadre daquele jeito em mais de 30 anos de amizade. Logo que o dia amanheceu,
Fomos direto na casa do velho Benedito contar o que tinha acontecido. Ele só balançou a cabeça, acendeu seu cachimbo e disse que a gente tinha muita sorte de estar vivo para contar a história. Explicou que era a caipora mesmo, brava porque há tempos a gente caçava ali sem pedir licença, sem respeitar os costumes antigos. Disse que ela protege a mata e os bichos e que aquela risada e o assobio eram um aviso dela. Desde aquele dia, nunca mais botei os pés naquela parte da mata. O Jorge também não. Penduramos uma fita vermelha no rancho, como o velho Benedito ensinou, e volta e meia deixamos fumo de presente para ela, como manda a tradição. Tem coisa nesse mundo que a gente precisa respeitar, minha gente, porque tem força que é maior que a nossa. Todo mundo por aqui conhece bem aquela história que nossos avós contavam, que não se deve mexer com árvore antiga porque ela tem dono. Pois eu, que nunca acreditei muito nessas coisas de assombração, hoje não durmo direito só de lembrar o que aconteceu na fazenda São João depois que cortaram aquela figueira velha. Meu nome é Antônio, mas todo mundo me conhece como Tonhão do Pasto. Sou capataz dessa fazenda tem mais de 20 anos. E juro pela luz que me alumia que cada palavra que vou contar aqui é a mais pura verdade. Tem gente que não acredita, mas Deus é testemunha que depois daquele dia, até o Dr. Roberto, que é homem estudado e sempre riu dessas histórias do povo, começou a acender vela e fazer suas orações antes de dormir. A figueira começou a secar assim, sem mais nem menos, no começo desse ano. Era uma árvore forte, dessas que todo mundo dizia que ia durar mais que gente. Então ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Os mais antigos da fazenda logo começaram a falar que era coisa ruim, que aquela árvore era morada do Saci desde que o mundo era mundo, e que não era para mexer nela de jeito nenhum. Mas o Dr. Roberto, dono da fazenda, homem da cidade que só acredita no que aprende nos livros, achou que era bobagem do povo e decidiu mandar cortar a árvore para fazer lenha. Foi aí que começou nossa desgraça. Chamou o seu Zé do Machado e mais 2 ajudantes para derrubar a figueira numa quarta-feira. Já começou errado, porque todo mundo sabe que quarta-feira não se mexe com essas coisas. Só Deus sabe o medo que deu quando começaram a cortar a figueira. O barulho do machado nem tinha começado direito e o gado já começou a ficar agitado de um jeito esquisito. As vacas, que sempre foram mansas, começaram a mugir sem parar e se juntar num canto só do pasto, coisa que nunca tinha acontecido antes. Os cachorros da fazenda, principalmente o Trovão, que é o mais corajoso de todos, começaram a latir e uivar, olhando para o nada, como se estivessem vendo alguma coisa que a gente não conseguia enxergar. Até as galinhas, que sempre ficavam ciscando tranquilas perto do galinheiro, se esconderam embaixo do poleiro e não queriam sair de jeito nenhum. Quando a árvore finalmente caiu, fez um barulho tão forte que parecia que a terra tinha tremido. Foi aí que começou uma ventania danada, mas só ali perto da figueira. O resto da fazenda estava com o tempo parado, sem nem uma brisa. O mais estranho é que junto com o vento vinha um assobio fininho, desses que arrepia até o cabelo da nuca. Os peões mais antigos começaram a fazer o sinal da cruz e falar baixinho que aquilo não ia prestar. E não deu outra. Naquela mesma noite, começamos a ouvir umas risadinhas estranhas vindo lá do toco da figueira, mas quando a gente ia ver com a lanterna, não tinha ninguém por perto. Aí foi que as coisas começaram a ficar mais feias ainda. Na manhã seguinte, quando fui fazer a ronda cedinho, como sempre faço, encontrei 5 galinhas mortas perto do toco da figueira. Não foi ataque de raposa nem de cachorro do mato, não, porque os bichos estavam com umas marcas estranhas no pescoço, parecendo dedos de mão pequena de criança. Chamei o Dr. Roberto para ver aquilo e pela primeira vez vi ele ficar sem palavras. Mesmo sendo homem estudado, ele ficou branco que nem papel quando viu as marcas.
Nesse dia, ele até dispensou o café da manhã e ficou trancado no escritório, coisa que nunca tinha acontecido antes. As coisas só pioraram quando a noite chegou. O gado não queria chegar perto daquela parte do pasto de jeito nenhum, e os cavalos empacavam e não passavam nem a pau por ali. De noite, além das risadinhas, começamos a sentir cheiro de fumaça de cachimbo vindo do nada, igualzinho ao cheiro que tinha quando a figueira ainda estava de pé. A Dona Maria, cozinheira antiga da fazenda, jurou de pé junto que viu uma sombra pulando numa perna só perto do toco, mas quando acendeu a luz, não tinha nada. Até o Trovão, que era o cachorro mais bravo da fazenda, começou a se esconder embaixo da varanda toda vez que escurecia. No outro dia de manhã, o Dr. Roberto, que já não estava dormindo direito, reuniu todo mundo no terreiro da fazenda. Ele tinha decidido que ninguém mais ia passar perto daquele pedaço de terra onde ficava a figueira, e mandou cercar tudo com arame farpado. Foi a primeira vez que vi ele admitir que tinha errado em não ouvir os mais velhos. Dona Maria até tentou fazer umas simpatias e acender umas velas para acalmar as coisas, mas nem adiantou. O interessante é que a lenha que tinham tirado da figueira não pegava fogo de jeito nenhum. Mesmo no tempo mais seco, ela ficava só soltando fumaça e fazendo um chiado esquisito, como se estivesse rindo da nossa cara. Já faz uns 6 meses que tudo isso aconteceu e as coisas continuam esquisitas por aqui. Ninguém mais tem coragem de passar perto daquele lugar depois que escurece. E volta e meia ainda escutamos aquelas risadinhas vindo de lá. O toco da figueira continua lá, mas ao invés de secar como seria normal, ele está sempre parecendo vivo. Às vezes até parece que está brotando de novo. Todo mundo aqui da fazenda aprendeu da pior maneira que os antigos tinham razão. Tem coisa que é melhor deixar quieto, principalmente quando se trata de árvore velha que todo mundo diz que tem dono. Agora, sempre que alguém fala em cortar alguma árvore antiga por aqui, todo mundo já sabe. É melhor deixar como está. Todo dia eu rezo 3 Pai Nossos antes de dormir, depois do que aconteceu comigo naquela noite. Nunca fui homem de ter medo, sempre trabalhei com gado, enfrentei onça, cobra, todo tipo de bicho bravo. Mas aquilo que eu vi na estrada velha da Fazenda Santa Cruz não é coisa desse mundo, não. E olha que não estou falando isso à toa, não, que eu até acendi uma vela para São Bento pedindo proteção. O povo mais antigo aqui da região sempre falou que aquele pedaço de terra é mal assombrado, que ali já foi cemitério de escravos e que nas noites de lua cheia ninguém devia passar por lá depois das 9. Mas naquele dia, Deus que me perdoe, eu acabei desobedecendo os mais velhos. Foi numa sexta-feira, dia que a gente sempre se reúne no bar do Toninho para jogar truca e prosear um pouco depois da lida. A lua estava tão clara que parecia até dia. Daquelas luas cheias que minha finada avó dizia que atraía as almas penadas. Eu já tinha tomado umas 4 doses de pinga, mas estava firme, consciente de tudo. Foi quando percebi que já passava das 10 da noite. Na hora, gelou minha espinha, porque para voltar para a fazenda onde trabalho, só tem um caminho. Aquela estrada velha que corta o pasto do seu Jerônimo, passa pela porteira antiga e segue beirando a mata fechada. E foi ali, bem naquele pedaço que dizem ser amaldiçoado, que aconteceu uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu ainda estava longe da porteira quando comecei a sentir que tinha algo errado. O normal ali é ter barulho de grilo, sapo, às vezes até uma coruja. Mas naquela hora estava tudo num silêncio que não é natural. Parecia que até o vento tinha parado de soprar. Os cachorros do seu Zeca, que sempre fazem a maior festa quando alguém passa, estavam quietos que nem estátua. E olha que eles são bravos, late até para a sombra. Foi aí que senti aquele frio na barriga, sabe?
Não era frio do tempo não, que a noite até que estava morninha. Era um frio diferente, desses que a gente sente quando tem alguma coisa errada acontecendo. Quando cheguei perto da porteira velha, vi uma coisa que me deixou com as pernas bambas. Tinha um homem parado bem no meio da estrada, usando um chapéu grande que cobria quase todo o rosto dele. A luz da lua batia nele de um jeito estranho. Parecia que a claridade passava por ele, feito ele fosse feito de fumaça. Ele não se mexia, não falava nada, só ficava ali parado, como se estivesse me esperando. Meu primeiro pensamento foi dar meia volta e voltar para o bar, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se alguma coisa me puxasse para frente, me obrigando a continuar andando em direção àquela figura. Fui chegando mais perto daquela figura, minhas pernas tremendo que nem vara verde. O suor escorria nas minhas costas, mesmo com aquele frio que não era normal. Quando faltavam 5 metros para chegar nele, percebi uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Os pés dele não encostavam no chão. Eu juro por Deus e Nossa Senhora que é verdade. Ele estava ali, parado no ar, como se estivesse flutuando uns 2 dedos acima da terra. Nessa hora, comecei a rezar baixinho o Pai Nosso que minha mãe me ensinou, apertando forte a medalhinha de São Bento que sempre carrego no pescoço. Quando passei do lado dele, senti um cheiro forte de vela e incenso, igual tem nas missas de finados. O ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. Não tive coragem de olhar para o lado, mas senti que ele virou a cabeça para me acompanhar. Foi nessa hora que escutei um assobio baixinho, desses que a gente ouve quando o vento passa por uma garrafa vazia. Dei 3 passos apressados e não aguentei. Tive que olhar para trás. Quando virei, não tinha mais ninguém ali. Aquele homem tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Só ficou aquele cheiro de vela e um frio que parecia entrar até nos ossos. Saí correndo dali igual um desesperado. Nem olhei para trás de novo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. O pior é que quanto mais eu corria, mais aquele cheiro de vela me acompanhava. Eu conhecia bem aquele caminho. Tinha andado por ali mais de 1000 vezes, mas naquela hora parecia que a estrada não tinha fim. As pernas pesavam que nem chumbo e o ar gelado queimava meu pulmão toda vez que eu respirava. Lembrei das histórias que meu avô contava, de almas penadas que aparecem nas estradas para levar os vivos com elas. E comecei a pedir proteção para todos os santos que conhecia. Quando finalmente cheguei na sede da fazenda, estava todo molhado de suor, tremendo feito vara verde. O nego, cachorro mais fiel que tenho, não veio me receber como sempre faz. Encontrei ele encolhido debaixo da escada da varanda, chorando baixinho, igual criança com medo. Isso nunca tinha acontecido antes, porque o nego não tem medo de nada, enfrenta até onça se precisar. Mas naquela noite ele estava diferente, como se também tivesse visto alguma coisa que não é desse mundo. Entrei em casa, acendi todas as luzes e fiquei rezando até o sol nascer. Até hoje, toda vez que preciso passar por aquela estrada depois do anoitecer, faço o caminho mais longo, dou toda a volta pela fazenda do seu Zeca. Não quero nunca mais encontrar aquela coisa de chapéu que não era gente. Depois daquela noite, comecei a perguntar para os mais velhos da região sobre aquela estrada. Foi aí que descobri que não fui o primeiro a ver aquela assombração. Seu Benedito, que trabalha na fazenda há mais de 30 anos, me contou que o pai dele também tinha encontrado a mesma figura de chapéu naquele mesmo lugar. E não é que a história era igualzinha. O mesmo silêncio estranho, o mesmo cheiro de vela, até o jeito de flutuar era do mesmo jeito que eu tinha visto. Quando ele me contou isso, senti aquele arrepio na espinha de novo. A única diferença é que o pai dele viu isso há mais de 40 anos atrás, numa época que aquela estrada nem era estrada direita ainda, era só uma picada no meio do mato. O povo daqui fala que aquele pedaço de terra é assim desde o tempo dos escravos. Dizem que enterraram muita gente ali sem bênção, sem reza, sem nada.
e que por isso as almas ficaram penando, sem descanso. Tem gente que fala que aquele homem de chapéu era um antigo capataz, desses que judiava dos escravos. Outros dizem que era um padre que morreu sem conseguir dar a extrema unção para um monte de gente. Eu não sei no que acreditar, só sei que depois daquele dia, minha vida mudou. Não bebo mais depois que escurece, não saio sozinho de noite, e toda sexta-feira acendo uma vela para as almas. É melhor não duvidar dessas coisas, não é mesmo? Porque depois do que eu vi, tenho certeza que tem muito mais entre o céu e a terra do que a gente imagina.